interessante o título do livro, né, o papel da crítica. Então, tem também um processo no papel, né, nas revistas, nos jornais, nos catálogos, nos livros, em várias frentes, desde jornais alternativos até publicações colaborativas que foram feitas por agrupamento desses artistas e críticos ao longo dos anos 70, até, por exemplo, a produção de livros importante da Funarte, que também teve um fator muito marcante na criação desse campo. Essas três áreas que eu identifico, que acho que pode ser conversado aqui, na área das publicações, também a ação junto às instituições, que inclusive implicava a criação, né, de espaços, por exemplo, nos museus. Então, a gente passa pelo Conselho Cultural, pela Comissão Cultural do MAN, outras iniciativas do MAN, como, por exemplo, o Espaço Experimental, aliás, também a atuação do MAC-USP, né, com a Jovem Arte Contemporânea. Então, essa atuação nos espaços, a própria Funarte, né, também super importante, essa atuação nos espaços institucionais e na abertura, né, de condições de produção e de reflexão para essa arte que, então, se propunha, que hoje a gente pensa isso como a formação de um pensamento contemporâneo, ocupa também esses espaços. E o terceiro elemento, que eu acho que é interessante para a gente pensar, é a importância que isso vai ter no meio universitário. Também é algo que aparece ao longo das entrevistas, também é objeto da reflexão das duas organizadoras na introdução, como também essa geração que vai ter uma importância crucial no meio universitário brasileiro, né? Formando, por exemplo, a especialização em História da Arte da PUC, depois eu posso lembrar o próprio PPGAV, né, da UFRJ, a interação também com a USP, e como muitas dessas pessoas se tornaram grandes professores, né? A gente tem a Sônia aqui na nossa frente, o Ronaldo, que está aí também, enfim, pessoas, o Zílio, né, que esteve aqui, passou por aqui um pouco antes de começarmos, e são pessoas que marcaram realmente, né, que tiveram uma atuação no meio universitário, que abriram possibilidades de reelaboração da nossa história recente, e enfim, tudo isso aparece de uma forma muito viva nas entrevistas e também de uma forma muito bem articulada nessa reflexão inicial que abre o volume. Mas esse movimento que a Patrícia mencionou, né, fundamental, que é esse contexto produtivo, né, que a gente levanta ali com essas entrevistas, ao longo dessas entrevistas, né, começou com o início da nossa formação, né, essa percepção, né, começa justamente como foi o início da nossa formação, né. Então, a Patrícia falou de publicações, né. Foram essas publicações como a revista Malas Artes, né? Na verdade, foi essa revista que nos encantou, né, mesmo durante uma aula. Lá no início, puxa, que revista incrível. A gente viu que ele tinha 3 números, somente 3 números, mas a gente tinha ali, encontrava ali, né, registro de produções de artistas jovens na época, resgate de textos históricos, né, como do Mário Pedrosa, né, enfim, né, basicamente esse tipo de publicação, né, que foi o mote aqui para a nossa pesquisa, né. A gente, né, tem muito que falar, esse recorte, né, de 34, ele foi feito um tanto organicamente, né, assim, a gente não éramos duas historiadoras da arte, né, formadas e super capacitadas, então, assim, vamos entrevistar de tal a tal. A gente foi descobrindo ao longo das entrevistas. Cada entrevista que a gente fazia era, na verdade, um mundo que a gente estava descobrindo. E um mundo não sistematizado, um mundo não organizado como historiografia da arte ainda. A gente, quando pegou esse livro na mão e continuou a fazer, né, as leituras, a gente viu confirmada ali, né, uma intuição ali, né, de que aquela pesquisa, né, seria importante para a continuação, né, da construção da historiografia da arte brasileira. A gente foi muito bem recebida por todos os entrevistados, e muito, não só recebida em termos pessoais, afetivos, mas assim, no sentido assim, isso é importante, vocês têm que continuar a fazer essa pesquisa, não há nada
feito nesse sentido. Isso precisa ser registrado. E que, na verdade, era uma das reivindicações desses próprios artistas, que a própria produção de artes visuais, as produções de artes plásticas, pudessem participar do corpo da cultura. Isso estava implícito ali nos anos 70. A dinâmica, a dialética entre os grupos formou a gente, assim, e muito do que eu me formei como artista também foi nessa dinâmica, né? Então, os grupos também mapeando grupos, porque é interessantíssimo, assim, os artistas fizeram certos grupos para poder se unir por uma questão que não havia não havia um programa comum, e cada um tinha a sua linguagem, mas a questão deles era outra, era a questão da política das artes. E a gente começou a perceber que havia ali uma ação muito clara, muito estratégica de construção do sistema de arte, ao mesmo tempo que fazia a sua própria inserção no campo de arte. Então, isso era bastante singular. Isso fala sobre a nossa forma de construção artística, isso falava sobre a nossa forma de fazer arte. E isso ao longo de 2 décadas de trabalho. 2 décadas de trabalho. Né? Receberam financiamento, mas de qualquer modo fizeram os documentos, foram lá, agendaram, transcreveram, fizeram a revisão, foi um trabalho gigantesco. Tá? E aí o livro está tendo 20 anos para fazer isso. Né? Então, em vários depoimentos, tá? Se colocava essa questão, enfim, do sistema de arte no Brasil. Por mais que a gente esteja já inserido em universidades, tenha se formado muitos profissionais, tá? Mas eu acho que a gente ainda esbarra, porque não só para fazer um livro dessa dificuldade, mas também, né, para ir às instituições para encontrar essa arte brasileira também é um grande problema.